Vamos para a nossa aula 2 de movimento uniformemente variado. Em movimento uniformemente variado, temos dois tipos de movimento, o movimento acelerado e o movimento retardado. Dizemos que um corpo se encontra em movimento acelerado quando o módulo de sua velocidade aumenta com o tempo. Por que o módulo de sua velocidade? Vamos supor que a gente tem uma velocidade negativa. Aí o seu móvel ele tem uma velocidade de menos 10 metros por segundo e vai para uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Apesar de numericamente a velocidade ter diminuído, ou seja, a gente sabe que menos 20 é menor que menos 10, ainda assim podemos dizer que o carro está se movendo mais rápido. Por quê? Porque o módulo de sua velocidade é maior, ou seja, numa velocidade de menos 20 metros por segundo, vocês concordam comigo que ele vai ter um deslocamento maior do que numa velocidade de menos 10 metros por segundo. Portanto, a gente considera então o módulo da velocidade e não o valor numérico da velocidade, que aí pode ser positivo e negativo, e aí a gente consideraria o sinal. E dizemos que um corpo se encontra em movimento retardado quando o módulo de sua velocidade diminui com o tempo. Então, o movimento acelerado, o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade desconsiderando o sinal dela aumenta com o tempo, e no movimento retardado, esse valor da velocidade desconsiderando o sinal dela diminui com o tempo. Aqui então temos as duas ocasiões onde você pode ter um movimento acelerado. No movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Ambas são positivas ou ambas são negativas. Faz muito sentido, né? Porque, veja bem, ó, você tem um carro aqui na primeira ocasião, esse carro está a 80 km por hora e passa a estar então num outro instante, num instante posterior, a 120 km por hora. O que a gente observou? Que essa velocidade aumentou, e a velocidade nas duas ocasiões aqui, em T1 e T2, ela é maior que zero. Se a variação de velocidade ela é positiva, lembrando da definição de aceleração, a aceleração era o quê? É alfa, né? A gente denota a aceleração pela letra alfa. Alfa é igual a v menos v inicial e a t menos t inicial. Aqui eu coloquei igual a zero porque a gente vai estar discutindo posteriormente a equação horária da velocidade. Mas enfim, se a aceleração, a gente está vendo então aqui, ó, calculando a variação de velocidade, porque a aceleração escalar média, vocês sabem que é ΔV por ΔT. Ficar então a velocidade final, 120 menos 80, né? Que vai dar 40 km por hora. Então essa foi a variação de velocidade ocorrida aqui entre os instantes T1 e T2. A gente pode ver que esse valor é maior que zero, portanto a aceleração vai ser maior que zero. Então, para que a gente tenha um movimento acelerado progressivo, eu tenho que ter a velocidade maior que zero e a aceleração maior que zero. Aí então a gente vai ver o valor da velocidade aumentando, e esses valores vão ser positivos. E a gente tem um movimento retrógrado, onde dessa vez no instante T1 o carro tem uma velocidade de menos 80 km por hora, e no instante T2 ele passa a ter então uma velocidade de menos 120 km por hora. O que a gente observa? Ó, que se a gente for calcular a variação de velocidade, eu vou ter a velocidade final, menos 120, menos a velocidade inicial, que é menos 80, menos 120, menos 80, menos com menos dá mais. Eu vou ficar com menos 120 mais 80. Menos 120 mais 80 é igual a menos 40. E a gente está vendo então que a variação de velocidade ela é negativa, portanto a aceleração vai ser negativa também. Então esse aqui é o segundo caso de um movimento uniformemente variado acelerado. Esse aqui é o movimento retrógrado, onde a velocidade ela tem que ser menor que zero e a aceleração menor que zero. Resumo da obra. Para que a gente tenha um movimento acelerado, a velocidade e a aceleração devem possuir ambas os mesmos sinais. Agora, no movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração escalar devem ter sinais contrários, ou seja, quando uma é positiva, a outra é negativa. Aqui então eu tenho o primeiro caso do movimento retardado progressivo. Ele recebe esse nome por quê? Porque ó, a gente está vendo que
apesar da aceleração ser negativa, aqui ó, eu vou explicar por que a aceleração é negativa. A velocidade desse movimento ela é positiva, né? Ó, a gente sabe que v é maior que zero, porque no instante t1 a velocidade é 120 km por hora e no instante t2 a velocidade é 80 km por hora. Calculando a variação de velocidade, ou seja, a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial, eu vou ter o que? Mais 80, velocidade no instante final, menos mais 120, né, ó, que é a velocidade no instante inicial. 80 menos 120, menos 40. Ou seja, a variação de velocidade ela é negativa, portanto, a aceleração vai ser negativa. Então, esse aqui é o primeiro caso de um movimento uniformemente variado retardado. Nesse caso, o que acontece? A velocidade ela é maior que zero e a aceleração ela é menor que zero. Agora, no movimento retardado retrógrado, a velocidade é menor que zero e a aceleração é maior que zero. Por que movimento retardado retrógrado? Porque dessa vez as velocidades são negativas. Aqui, ó, quando a gente tem um movimento acelerado, usa-se o mesmo raciocínio. Por que um movimento acelerado progressivo? Progressivo porque as velocidades são positivas e aqui o movimento é dito retrógrado. Por quê? Porque as velocidades são negativas. Então, ó, no movimento retardado retrógrado, eu tenho duas velocidades negativas, ó. V1, ou seja, a velocidade inicial é igual a menos 120 km por hora, e V2, a velocidade final, é igual a menos 80 km por hora. Se eu for calcular a variação de velocidade, eu vou ter velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final, como vocês podem ver aqui, no instante final, T2, é igual a menos 80. Então, a velocidade final menos a velocidade inicial, e a velocidade inicial, como vocês estão vendo aqui, no instante inicial T1, é igual a menos 120 km por hora. Então, meu ΔV vai ser igual a menos 80 menos 120. ΔV, então, vai ser igual a menos 80 mais 120. Menos 80 mais 120 é igual a mais 40. Portanto, a variação de velocidade ela é positiva e a aceleração também vai ser positiva. Porque em todos os casos eu caracterizei o sinal da aceleração simplesmente pelo sinal da variação de velocidade. Porque ó, no cálculo da aceleração eu tenho que pegar esse ΔV e dividir por ΔT. E a gente sabe que o ΔT ele sempre vai ter valor positivo. Por quê? Porque o tempo não volta, o tempo só vai, digamos, para frente, ou seja, a gente só vai ter variação de tempo positiva. Eu tive todo esse tempo falando para agora poder definir com vocês o que é o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado se trata de um movimento em que a aceleração escalar instantânea, ou seja, a aceleração escalar no instante, ela não muda, ela é sempre a mesma. Portanto, então, como vocês podem ver aí, ela coincide com o valor da aceleração média. Por quê? Porque ela é a mesma para todo o intervalo de tempo do movimento que você está analisando. Então, ó, movimentos que possuem aceleração escalar instantânea constante e não nula. Por que não nula? Se a aceleração é nula, vocês concordam comigo que não vai ter variação de velocidade. Ou seja, o móvel vai permanecer na mesma velocidade. E esse é um caso que a gente já conhece anteriormente. Esse é o caso do movimento uniforme, em que a velocidade é constante. Isso não ocorre mais no movimento uniformemente variado. Por quê? Porque dessa vez quem é constante é a aceleração. E se ela for diferente de zero, isso implica em que a velocidade do seu móvel vai estar se modificando ao longo do tempo. Então, movimentos que possuem aceleração escalar instantânea constante e não nula são chamados de movimentos uniformemente variados. Uniformemente variados porque, ó, vejam bem, para intervalos de tempo iguais ocorrerão variações de velocidade iguais. Se eu tenho, por exemplo, um corpo que tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o que vai acontecer com esse corpo? A velocidade dele vai aumentar 1 metro por segundo a cada segundo. Passou 10 segundos, a velocidade dele vai ser então 10 metros por segundo maior. Por quê? Porque a cada segundo está ocorrendo um incremento aí de 1 metro por segundo na velocidade desse móvel. Aqui então, a gente da mesma maneira que definiu a equação horária dos espaços para o movimento uniforme,
a gente vai fazer agora para o movimento uniforme variado. Só que nesse caso a gente vai fazer para velocidade em vez do espaço. Aqui a gente tem a aceleração. A aceleração é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo instante de tempo final menos o inicial. A gente considera o instante de tempo inicial como sendo igual a zero. Aí eu vou ficar com t menos zero. Esse t menos zero ele vira t só. Esse t ele pode passar para o outro lado da equação multiplicando. Por quê? Porque aqui ele está dividindo, ó, ele está abaixo do v menos v0. Aí eu fico com alfa vezes t igual a v menos v0. Isolando v e passando alfa vezes t para o outro lado da equação, eu vou ficar aqui então com esse resultado, ó, v igual a alfa t mais v0. Ou seja, conhecendo a aceleração de um corpo e sua velocidade inicial, ou seja, a velocidade que ele tem no momento em que ele inicia o movimento, eu posso determinar qual vai ser a velocidade desse corpo para qualquer instante do movimento que eu queira trabalhar. Tá aqui, ó, alfa é a aceleração, v é a velocidade no instante t e v0 é a velocidade no instante t0, que é igual a zero, como eu substituí aqui. A gente tem a equação horária dos espaços para o movimento uniformemente variado também, só que essa eu vou estar deixando para uma próxima aula para eu poder mostrar para vocês de onde ela veio. Basta que vocês saibam aplicá-la, né? Ó. A posição de um corpo em movimento uniforme variado é dada por sua posição inicial, S0, mais sua velocidade inicial vezes o instante de tempo que você está interessado, mais alfa vezes o instante de tempo que você está interessado ao quadrado, né, t ao quadrado, dividido por 2, ó, tá aqui. S é o espaço no instante t, S0 é um espaço no instante t0, v0 é a velocidade no instante t0 e alfa é a aceleração do móvel, que é constante durante todo o movimento. Por isso que a gente fala então que é um movimento uniformemente variado. Caso a aceleração não fosse constante, ia ser só um movimento variado, porque a velocidade não ia variar uniformemente, né? A velocidade não ia ter uma lei que descrevesse sua variação aqui, que essa lei na verdade ela é dada pela equação horária da velocidade, né? Em alguns casos pode ser muito útil relacionar a velocidade escalar de um corpo em função da sua variação de espaço de modo independente do tempo. E a gente pode fazer isso utilizando a equação de Torricelli, né? Ó. E como que a gente obtém essa equação? A gente pega a equação horária da velocidade, ó, essa aqui, eleva ambos os membros dela ao quadrado, a gente pode fazer isso. A gente pode elevar um membro de uma equação ao quadrado, desde que a gente eleve outro, né? O resultado não vai se alterar. Abrindo esse quadrado aqui, a gente vai ter o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Isso é um produto notável, vocês devem ter visto aí nos anos anteriores. Aí o que a gente pode fazer de interessante agora? A gente pode deixar o v0 ao quadrado quietinho aqui e deixar tudo que está multiplicado por alfa em função de 2α, né? Ó. A gente pegou 2α, se a gente multiplicar 2α por v0t, a gente volta a ter 2αt v0, né? Ó. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado na multiplicação. E se a gente pegar esse 2α e multiplicar por αt ao quadrado dividido por 2, o que a gente volta a ter? Esse 2 vai cancelar com esse 2 e o alfa vai ficar ao quadrado. Por quê? Porque tem alfa vezes alfa. Voltando a esse termo aqui. Então, a gente pode fazer isso, né? A gente, sabendo que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais αt ao quadrado dividido por 2, essa aqui, ó, é a equação horária dos espaços, conhecida de vocês do slide anterior. A gente pode passar o S0 para o outro lado da equação, aí fica S menos S0. S menos S0 o quê? Posição final menos posição inicial é a variação de espaço, mais conhecida aí por vocês como ΔS, quando vocês vão calcular a velocidade de um corpo. Então, ó, a gente transforma tudo isso aqui em S menos S0, ó, por que a gente pode fazer isso? Porque da equação horária dos espaços para o movimento uniforme, ó, se a gente pegar e passar o S0 para o outro lado da equação, a gente vai ficar com S menos S0 igual a V0t mais αt ao quadrado dividido por 2. Se isso é igual a isso, eu posso pegar então substituir esse cara aqui por esse aqui. Então eu vou ficar com V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2α vezes S menos S0, ou seja, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2α ΔS, né? ΔS é quem? É S menos S0.